Olá, uma ótima tarde a você, boa tarde Brasil! Começa agora o Agricultura BR, segunda edição, nesta data 30 de setembro, último dia do mês. E você sabe que você acompanha aqui o Agricultura BR pelo canal do Boi nas parabólicas em todo o país, também para a internet no nosso portal sba1.com. E essa edição do Agricultura BR, você sabe, agora no meio-dia, você acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul. Falo agora um pouco das atrações de hoje, porque hoje você vai saber a respeito do café no Brasil, que tem conquistado os japoneses. Nós vamos falar também a respeito de como que está a soja sendo semeada no estado do Mato Grosso, atingiu 1,67%. O Agricultura BR também vai destacar nesta edição do programa as situações que envolvem o milho aqui no Brasil, já que nós temos aí cargas que foram enviadas para os Estados Unidos durante esse mês de setembro, tanto na última semana quanto no começo do mês, e tem carga marcada também para sair do Brasil no mês de outubro. Você tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais a partir de agora, falando aí para você, agricultor, você pecuarista, aquilo que é importante para o seu negócio. E eu começo o programa de hoje falando um pouco a respeito da peste suína africana. A peste suína africana é um fator determinante de alteração em vários aspectos, tanto no cenário do complexo carnes mundial, quanto também nos grandes players que existem no mundo. É inegável que um país como China, que é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do mundo, ao ter o seu rebanho duramente atingido, faz com que se traga situações novas para o complexo carnes no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em qualquer parte do mundo que se produza. Olha, esse aspecto ele é tão importante que hoje podemos dizer o seguinte: pelo menos 50% do rebanho da China foi atingido pela PSA. Há registros no Vietnã, em outros países na Ásia, agora na última semana foi identificado na fronteira com a Rússia. E o que isso quer dizer? Que não existe lugar na Ásia imune ao vírus. E isso, de certo modo, abre mercados, não só para a carne suína, mas também para a carne bovina e de frango. E disso eu falo já. Um aspecto importante sobre esses elementos que são ligados à China são da política. Olha só, a China, que vinha num processo de endurecimento com os Estados Unidos em relação aos seus conflitos comerciais, precisou abrir. Precisou abrir e ceder um pouco, levantou, retirou os tributos que tinham sobre alguns produtos, como soja, como a carne suína, para poder fazer aquisições. A China já vê, e vê em breve, uma crise de abastecimento. Não é só. Quando eu falo de Estados Unidos, nós temos ali uma situação muito importante. Estados Unidos não tem condições, aliás, nenhum país do mundo tem, de conseguir fornecer carne suína para um consumo tão forte como aquele dos chineses. Mais do que isso, o produtor norte-americano, o consumidor dos Estados Unidos, os Estados Unidos em si, não vão deixar de consumir carne suína para fornecer para a China. E aí isso abre oportunidades de negócios para os outros tipos, no complexo, principalmente carne de frango e carne bovina. As duas entram num destaque muito importante, porque carne de frango é uma carne mais barata, carne bovina é uma carne com mais impacto de mercado, principalmente em relação ao seu valor agregado. E aí o Brasil entra nessa história. China andou habilitando plantas por aqui, você lembra que foram 25 ao todo, das 17 carne bovina, que eu gostei de falar muito a respeito disso, apenas 4 são de grandes indústrias. E aí a China já vai alterando também o cenário global, principalmente no Brasil, onde você tem uma concentração no abate de bovinos, que foi, de certo modo, financiado com recursos públicos, e meio que a China faz uma pulverização forçada. Não por ideologia, mas sim por uma questão fácil. Ela quer uma situação de maior número de fornecedores
para o seu país, quer negociar melhor. Isso é bom para a pecuária brasileira, falando aí de pecuária. Mas falando a respeito do aspecto em si, que é o de consumo de carnes, a China deve mesmo fazer fortes compras. Olha só, por lá, está para acontecer um feriado importante, o Dia Nacional da China. Os estoques de carne são liberados aí semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, pelo governo da China. E tem a questão lá dos pequenos produtores chineses, aqueles que têm poucas matrizes, 3 a 5, e esses caras abateram. Quando começou a ter o risco da peste suína, ou o vizinho já tinha peste suína, ele começou a abater e congelar a carne. E essa carne agora vai para o consumo. E apesar de não fazer mal nenhum ao consumo humano, o vírus congelado ele entra em circulação de novo e, mais uma vez, é um novo risco para o rebanho da China. Há quem diga, no cenário internacional, que a recuperação desse rebanho chinês deve levar aí nada mais, nada menos que cerca de 10 anos. E aí deve ter uma reconstrução. Até lá, nós vamos ter complexo carnes, principalmente aqui no Brasil, porque a nossa capacidade, cadeia produtiva da carne suína, ela tem uma produção, pode-se dizer, um pouco menor. O Brasil não tem uma grande tradição em consumo interno. Precisa-se fortalecer para conseguir produzir mais. Mas a carne de frango e a carne bovina, capacidade de elevação é muito alta. Isso deve beneficiar o complexo carnes no Brasil e também as cadeias produtivas da soja e do milho, principalmente por consumo do farelo e também do cereal. Vou falar da semeadura de soja no estado do Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, até a última semana, 1,69% da área, que tem um destino aí de 9 milhões e 700 mil hectares no Mato Grosso, para o cultivo da soja havia sido semeado. Isso representa um atraso em relação aos números que eram apresentados no mesmo período no último ano, é o que eu vou mostrar agora na tela. Veja aqui que até o dia 27 de setembro, 1,7% da área de 9 milhões e 700 mil hectares em Mato Grosso haviam sido cultivados. No ano passado, na mesma data, eram 4,3%, foi o que informou o IMEA nesta última sexta-feira. Na semana passada, quando as primeiras áreas foram cultivadas, daqui em 2 semanas, os produtores já haviam semeado 0,28%. Há um atraso evidente em relação à campanha 2019-2020 por conta das questões climáticas. A chuva demorou mais para chegar no Mato Grosso, aliás, em todo o Centro-Oeste de maneira geral. Para muitos analistas nos Estados Unidos, as conversas entre Estados Unidos e China apresentam sinais de serem dúbios, Tem ali uma dupla interpretação. Sexta-feira, os números apresentados para os negócios com soja em Chicago foram mais fracos. Tem muita tensão no ar em relação aos dois países. Pode-se dizer ainda que, apesar das necessidades chinesas, e essas necessidades são de abastecimento, a China está vendo a coisa ficar realmente difícil por lá, por conta do consumo de carnes. Abriu um pouco mão de uma situação de continuar discutindo com os Estados Unidos para ter um fornecimento maior de alguns produtos, mas principalmente de carnes, principalmente a carne suína. Vamos saber agora como é que está a soja negociada na Bolsa de Chicago. Os riscos sobre as lavouras americanas continuam bastante expressivos, e é o que nós vamos vendo agora. Nós temos aí um suporte
nos Estados Unidos, principalmente por conta de um sentimento mais positivo por demanda norte-americana e para as preocupações com o clima seco e frio, né? Hoje nós trabalhávamos mais cedo com uma expectativa de leve alta para a soja, entretanto, vamos vendo aí uma soja subindo entre 11 e 13 pontos. Neste momento, é o que você acompanha aqui no Agricultura BR. Soja em Chicago sobe e sobe bem neste momento. Então, os negócios, no mais curto prazo, quase retomando o piso de $9 o bushel, mas uma alta expressiva para a soja na Bolsa de Chicago. Olha, quem de certo modo está encontrando sinais de estabilidade é o dólar. O dólar comercial parece que encontrou ali uma frequência ali nas quase de R$ 4,16. Nós tivemos já hoje cedo a pesquisa Focus, que é realizada pelo Banco Central Brasileiro e que conversa com os representantes das 100 principais instituições financeiras do país, mostrando já que os principais economistas do Brasil, eles acreditam já que o dólar não volta para baixo de R$ 4, que deve fechar na casa de R$ 4 esse ano de 2019. Vamos saber como é que está o dólar agora. Dólar é um fator realmente de peso para os negócios, principalmente em relação à exportação aqui no Brasil. Temos aqui dólar, como eu disse, a banda é na casa de 4,16, vai mantendo de certo modo nessa marca. Hoje vem quase a 4,17, R$ 4,16 mais 9, a alta é de 0,32% para o dólar comercial aqui no Brasil, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Sigo falando a respeito dos elementos ligados ao dólar, porque isso influencia diretamente mercado financeiro. Há algumas expectativas no ar que envolvem não só Brasil, mas principalmente Estados Unidos. Estados Unidos vem com uma política um pouco mais complicada neste momento, apesar dos analistas políticos dizerem que aquela questão lá do Donald Trump, que pode sofrer um processo de impeachment, é uma coisa totalmente descartada, né? Porque o partido do próprio presidente teria que votar contra ele. Mesmo assim, acaba trazendo outras pressões e também influenciado nos negócios. Mas quem fala sobre o mercado financeiro e dólar conosco é Walter Pulga Júnior. Pulga, uma ótima tarde a você, seja bem-vindo, boa semana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, todo o mercado financeiro internacional olha agora para a retomada das negociações entre Estados Unidos e a China, que ocorre no mês de outubro, já com reuniões marcadas para a partir do dia 10 de outubro. E isso causa muita preocupação no mercado, porque se de um lado há a intenção da China de um acordo, e os Estados Unidos também teriam a princípio essa intenção, de outro, vira e mexe, o presidente norte-americano Donald Trump pressiona de alguma maneira os chineses porque quer conseguir melhorar as negociações a favor dos Estados Unidos na mesa de negociação. Então, entre um morde e assopra, o mercado fica, de certo modo, perdido, procurando um caminho. O dólar hoje sobe por conta disso. E por conta também de um outro fator aí, especificamente, que ocorre no Brasil, que é a formação da PETAX, a taxa com a qual o governo liquida seus contratos, há, vamos dizer, um fechamento no valor do dólar. E normalmente nesse período, último dia do mês, há uma tendência de alta. Por isso o dólar opera bem perto aí de R$ 4,17, não chegou ainda a R$ 4,17. Neste momento está na máxima do dia, R$ 4,16 mais 90, tem alta de 0,32%. Então a expectativa é que hoje o dólar termine em alta frente ao real, mas nada também que mude o quadro que nós temos visto recentemente. O que ocorre, no entanto, é que nós temos o nosso índice Bovespa agora cedendo um pouco. Índice Bovespa que mantinha até sexta-feira a faixa de 105 mil pontos, ou seja, em alta. Neste momento recua 0,25%, opera aos 104.809 pontos. Índice Bovespa vem com perspectiva de queda e entre as ações mais negociadas, as que têm maiores baixas, nós temos aí nenhum dos papéis de empresas frigoríficas, mas temos papéis do setor de celulose, com a Suzano perdendo quase 1,5% agora. Brasil Foods continua recuando, ações da Brasil Foods recuam 2%, não estão entre as ações mais negociadas, mas vêm com movimento de baixa. Então, no que diz respeito a papéis de empresas do agronegócio, elas estão hoje entre as maiores baixas, considerando como referência a Brasil Foods, que perde mais de 2%, e a Suzano,
ligado a papel e celulose, que recua quase 0,5%. Entre as mais negociadas, lógico, sempre Petrobras. Petrobras recua agora pouco, mas recua 0,40%. Temos também uma queda mais acentuada de papéis do Itaú, mas entre as mais negociadas, nós temos aí papéis de empresas fora do agronegócio. Nosso índice Bovespa vai cedendo, mas também não cede muito, não. A expectativa agora é para esse acordo entre Estados Unidos e a China e as conversações que começam mais adiante. E de olho, lógico, na formação da PETAX, essa taxa que eu falei que envolve aí fechamento de contratos em dólar do governo, que pode provocar até o final do dia uma leve alta para o dólar. Mas nada, vamos lembrar, que sinalize aí grandes altas. No entanto, vale lembrar, né, Fabiano? Você abordou agora, os analistas de mercado de câmbio agora já assumem que o dólar não cede facilmente. Aliás, já admitem que enquanto continuar esse tumulto no mercado financeiro internacional causado por Estados Unidos e China, o que ocorrerá é uma valorização do dólar, porque é um ativo procurado por quem tem algum receio do mercado. Sempre de olho na informação, porque a perspectiva é que o dólar se mantenha agora acima de R$ 4,00 por um tempo maior do que a princípio os analistas de câmbio esperavam. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui na Agricultura BR. Por aqui eu sigo falando de soja, agora vamos ver como é que estão as referências para Porto na soja. Olha, tem alguma queda ali em relação à sexta-feira. Vamos saber que números que nós temos aqui para a soja. Tanto Santos quanto Paranaguá tem paridade a R$ 86,50 a saca de 60 quilos nesta segunda-feira, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar a respeito dos embarques brasileiros de milho para os Estados Unidos. É isso mesmo, teve embarque agora no final do mês, tendo embarque na última semana, teve no começo do mês para os Estados Unidos. Eu vou comentar um pouco essa questão enquanto você entra em contato conosco. Você entra em contato através do nosso número do WhatsApp no 67996562266 Agricultura BR. Volta já! O assunto por aqui agora é milho. E eu vou falar a respeito das exportações brasileiras. Aliás, exportações que até o fechamento da terceira semana vinham muito bem, passavam de 27.570.000 toneladas no acumulado do ano. E essas exportações devem seguir subindo. Vou falar agora de um destino específico. É porque a última semana ela foi marcada pela presença identificada pelas agências marítimas de exportação de milho brasileiro para os Estados Unidos. Foram exportadas 60.000 toneladas. A carga saiu do porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Importante ressaltar, o produtor rural sabe disso, mas os Estados Unidos não é apenas o maior produtor, mas também o maior exportador do cereal do mundo. E setembro, podemos dizer assim, que foi realmente um mês de levar milho para os Estados Unidos. Tanto é que a primeira carga aconteceu no começo desse mês de setembro, com uma carga também de cerca de 60.000 toneladas, que foi embarcada através do Porto de Santos, no terminal da Rumo Logística, e foi com destino à maior processadora de carne suína do mundo, a Smithfield. Esses procedimentos eles são importantes porque os Estados Unidos, que tem pelo seu vigor, pelo volume de milho que é produzido no país, normalmente não teria necessidade de fazer esse tipo de aquisição, mas tem feito sim. Tanto é que já tem carga programada, que está com uma informação muito importante, de que no próximo mês, no mês de outubro, uma carga de cerca de 50.000 toneladas deixa o Brasil também com destino aos Estados Unidos. Isso mostra, esses acordos para exportação, eles foram feitos durante o auge da situação tendo com os Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, e principalmente da crise que está sendo criada na China por conta de abastecimento. No momento, há uma forte preocupação na terminação de animais, e aí essas aquisições vão sendo feitas e você acompanha as informações aqui, é claro, no Agricultura BR.
E eu falo de exportação, né, de embarques de milho brasileiro para os Estados Unidos. E aí eu já emendo dizendo que o milho está alto. Você viu ali as cotações mostrando o mercado físico nacional, e no porto o milho continua mostrando fortalecimento. Você teve um valor médio ali. Eu estou dizendo o seguinte, que a marca nesse momento para o milho, saca exportada, nos portos de Paranaguá e Santos, está na casa de R$ 37,00. Mas hoje, esse número já é mais alto. É o que eu mostro agora. Nós temos Santos e Paranaguá com valores iguais na referência de paridade a R$ 38,50 a saca de 60 quilos. Os números são realmente interessantes para os valores praticados com milho no Brasil, tanto nos portos quanto também no mercado doméstico. Os Estados Unidos compram milho do Brasil, mas também vendem, e vendem já da safra nova, 2019-2020, milho que está no campo e passando por situações difíceis, porque o clima não é fácil nos Estados Unidos. De acordo com o boletim do Departamento de Agricultura norte-americano, nós tivemos exportadores privados informando novas vendas de milho com destino ao México. Veja só aqui comigo os números. Destino é México, volume de 120 mil toneladas. A campanha é a 2019-2020. Vamos saber agora como é que vem a referência internacional. É o milho negociado na Bolsa de Chicago. E você tem na tela comigo Chicago neste momento, vindo com ligeira alta de 1 ponto até 2 pontos neste momento. Dezembro a $3,73 mais 4 por bushel. Março, $3,85 mais 4. Maio, $3,92 mais 6. E a posição de julho, a $3,98 o bushel. Temos movimentação de alta para o milho no cenário internacional, principalmente milho nos Estados Unidos. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial, mas daqui a pouco eu falo de café e vou falar também que o Japão está interessadíssimo, né? Os negociadores japoneses muito interessados no café produzido aqui no Brasil. É o assunto do próximo bloco. Eu vou para o intervalo e volto já. A Agricultura BR agora fala a respeito de café e principalmente as negociações do café aqui do Brasil e outros países. E o Japão parece que está bem interessado no café do Brasil, caiu no gosto do consumidor japonês, e quem entende muito de café e parece que também de japonês é Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga. O que acontece, Fabiano, é simples. Os cafés especiais, que há mais de 15 anos são vendidos para o Japão, eles de fato são muito bem vistos lá, muito bem quistos. Bom, e o mercado avança, a ponto de que agora, entre janeiro e agosto, o volume de café natural brasileiro, café acima de 80 pontos, né, o chamado café superior ou especial, que foi exportado para o Japão, superou tudo que foi exportado em 2018. Em busca de café doce, como ressalta a jornalista Marcela Caetano, do Valor Econômico, né? Os japoneses gostam de café doce, encorpado, de alta qualidade. Eles continuam ampliando as apostas em compra de café brasileiro. De janeiro a agosto, as importações brasileiras totalizaram 1.900.000 sacas de 60 quilos, ou seja, quase 37% mais este ano do que no mesmo período do ano passado. E segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, renderam aí quase 271 milhões de dólares, ou seja, em faturamento, a alta foi de 8,4%. Então, o mercado asiático, e notadamente o mercado japonês, tem interesse em café brasileiro. No ano passado, o volume já tinha crescido cerca de 20%. Nós tínhamos vendidos em 2017, né? 2,5 milhões de sacas, né? Bom, além da qualidade, eles também procuram fidelidade. Isso o consumidor em todo o mundo exige. Fidelidade, relacionamento com fornecedores. Os japoneses querem um café com história. Lembra o cafeicultor Adolfo Henrique Vieira Ferreira. Ele é proprietário da Fazenda Passeio, lá em Monte Belo, Minas Gerais. Fabiano, ele conversou com a Marcela Caetano, repórter do Valor Econômico, e explicou que eles querem mesmo um relacionamento próximo. E mais do que isso, eles gostam de história, viu? Agora, as exportações brasileiras de cafés
diferenciados, né, que incluem aí os especiais, que possuem mais de 80 pontos na classificação da Associação de Café Especial para o Japão, estão em ritmo forte, viu? As exportações brasileiras têm sido fortes. Há uma feira que ocorre em Tóquio, né? Na verdade uma conferência, né? Uma conferência mundial de cafés especiais, que o Brasil participa há muitos anos. E isso tem sido, vamos dizer assim, responsável por boa parte desse bom relacionamento com os japoneses. Agora, o Brasil está de olho em retomar a venda de cafés especiais que nós tivemos em 2015, Fabiano. Nós vendemos cerca de 9 milhões de sacas de cafés especiais em 2015, depois essa venda caiu, números levantados aí pelo Conselho dos Exportadores de Café mostram uma queda e agora a retomada em alta. Em 2018 nós tivemos aí 6 milhões e 200 mil sacas de café exportados, né? Sacas de 60 quilos, e este ano provavelmente cresceremos aí para quase 6 milhões e meio de sacas. É a expectativa e o Japão se abre com um mercado para cafés especiais. Produtor de café especial, tenha certeza, existe mercado sim para café especial em outros países do mundo, mas é preciso adotar aquelas regras, aquelas práticas, né? Os tratos culturais que o café especial exige. E mais do que isso, uma separação dos grãos especiais para uma negociação melhor, porque o preço do café commodity, né? O cafeicultor sabe, Fabiano, nós temos alardeado aqui, está muito ruim. Portanto, cafés especiais seriam a salvação, vamos dizer assim, para o equilíbrio das contas. Separando o café especial com um preço melhor, comparando aí com o preço do café commodity, o café comum, vamos dizer assim, na média, o produtor de café pode aí melhorar um pouco sua rentabilidade, já que ela está muito prejudicada nos últimos meses. Sempre de olho na informação, Fabiano. Nós vamos passando aqui informações sobre a evolução dos negócios nos mercados e o produtor deve ficar atento. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito de café. E agora vamos saber como é que vem as negociações do café arábica na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café no mundo. E nós temos aqui as posições com ligeira alta, uma pequena alta aqui nas posições. Dezembro vem $1, 1 cento o bushel, a libra peso. Março, $1, 400 mais 60 libra peso. Maio, $1, 600 mais 85 por libra peso. E julho, $1, 800 mais 90 por libra peso. Seguimos falando de café, agora mercado futuro para o café Robusta, uma importante referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres e tem na tela comigo aqui, hoje com queda, vai recuando de 0,60% até 0,81%. Posição de novembro de mais curto prazo, $1.313 a tonelada. Janeiro vem com $1.333, março $1.355. E maio, $1.380 a tonelada, situação normal, já que tem a entrada da safra vietnamita no mercado internacional. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós temos mais informações, notícias aqui para você no programa. Continue conosco, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o número está na tela. Eu volto já. Nós vamos trazer agora algumas pesquisas que estão sendo apresentadas num seminário, como as da Embrapa, que vem discutindo, dentro da questão da biotecnologia e inovação, soluções que podem ser aplicadas e melhorar muito a vida das pessoas. Uma dessas pesquisas, por exemplo, utiliza algas e uma variedade de soja na fabricação de medicamentos contra a AIDS. É o que você acompanha agora na reportagem de Saulo Lopes. Por 2 dias, 130 cientistas da Embrapa trocaram informações sobre projetos dentro da bioeconomia, que é a aplicação da ciência na busca de inovações e resultados.
O pesquisador Emanuel Abreu acredita que o potencial gerador de soluções e riquezas contido nos projetos da Embrapa são únicos no Brasil. Ouça o que ele diz sobre uma pesquisa que deve produzir um medicamento contra a AIDS que une algas e soja. Uma tecnologia que inclusive foi recentemente premiada internacionalmente, que é uma soja que tem capacidade de produzir um fármaco que tem controle sobre o vírus HIV, né? Então esse fármaco ele foi extraído de uma alga marinha. A Embrapa conseguiu extrair esse gene dessa alga, isolou esse gene e colocou na soja. E hoje a soja tem sido utilizada, pode ser utilizada, uma vez licenciada para alguma empresa que tem interesse. Essa soja pode produzir uma quantidade muito grande desse fármaco que pode ser aplicado para a indústria farmacêutica. O milho é alvo dos laboratórios da Embrapa também. Estuda-se, num projeto apresentado no evento, fórmulas de se aumentar o teor de proteínas do grão. Através desse seminário foi possível perceber o papel dos recursos genéticos e da biotecnologia na promoção do desenvolvimento na pecuária brasileira. Primeiro, historicamente, no melhoramento genético. Uma atuação muito forte para melhorar a pecuária brasileira, principalmente a questão de produtividade, com as técnicas de reprodução assistidas, como inseminação artificial, transferência de embrião. E aqui na Embrapa a gente tem equipes de pesquisa, aqui no Senergen especificamente, que trabalham para melhorar essas técnicas e aprimorar cada vez mais. Como? Que técnica é essa? Como é que se aprimora ela? Por exemplo, a melhoria no percentual de embriões transferidos, às vezes novas metodologias, fertilização in vitro, você também tem uma melhoria aí no percentual de animais que realmente venham a ficar prenhes, a gerar produtos, né? Então a gente está sempre buscando novas alternativas também para melhorar a eficiência reprodutiva dos animais. Outra linha que a gente tem já voltada mais para biotecnologia avançada seria na parte mesmo da engenharia genética, agora com as novas técnicas de edição de genoma, te dá uma gama de oportunidade para você trabalhar tanto na questão de melhoria da qualidade da carne, conversão alimentar, seja atuando diretamente em genes específicos do bovino ou até mesmo em micro-organismos que auxiliem essa conversão alimentar no rumen do animal, por exemplo. Né? Então, assim, a biotecnologia, na verdade, eu acho que ela está aí, principalmente biotecnologia avançada, as novas ferramentas de engenharia genética, biologia molecular, está aí para nos auxiliar e para aumentar a velocidade que a gente consiga aumentar a produtividade sem necessariamente estar agredindo o ambiente de uma forma sustentável e sem tendo que abrir novas áreas de pastagem, por exemplo. E para neutralizar as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa produzidos pela pecuária, mais ciência. Recentemente a Embrapa lançou o selo Carne e Carbono Zero, né? Que é justamente um sistema produtivo, na verdade é um manejo mesmo da área onde a gente tem integração lavoura, pecuária e floresta. Onde então você tem um equilíbrio aí, onde você tem os bovinos, a criação de bovinos que teoricamente tem essa emissão de carbono, mas em compensação você tem a floresta, não só a floresta, mas o pasto também, né? A própria grama que está ali para o alimento do animal também serve como sequestradores desse carbono, equilibrando todo o sistema, tornando o sistema autossustentável. A Presidência da República enviou para cá, o seminário da Embrapa, representante para buscar, junto aos pesquisadores, outras ideias para desenvolver projetos no campo. De Brasília, Saulo Lopes. Informações e debates importantes nesse seminário que traz soluções não só para o agronegócio, mas para várias frentes. A pesquisa do agronegócio sendo aplicada aí no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas. Olha, vou falar uma coisa para você, vou encerrar o programa hoje um pouco mais cedo, essa semana inteira, porque nós estamos numa semana muito especial da raça Sind. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa semana, porque antes eu falo da soja em Chicago, que vem subindo. Soja em Chicago tem alta, é o que nós acompanhamos agora, está na tela comigo. Soja em Chicago subindo de 10 a 13 pontos. Novembro vem a $8,96 mais 2 por bushel. Janeiro, $9,10 o bushel. Março, $9,21 mais 2. Maio, $9,30 mais 4. São os negócios que temos agora com a soja na Bolsa de Chicago.
Temos também agora dólar comercial, sempre uma referência importante para os produtos que são pauta de exportação, principalmente como a soja. Está na tela comigo, nós temos o dólar seguindo uma leve alta, mas é aquilo que eu estava dizendo na abertura do programa. O dólar parece que achou ali uma métrica, né? Uma banda de rodagem, vem com R$ 4,16, chega às vezes R$ 4,16,9, agora vem um R$ 4,16 baixo, mas continua na casa de R$ 4,16, R$ 4,16 mais 2 para o dólar comercial no Brasil. Neste momento, uma alta de 0,13% para a moeda norte-americana negociada aqui no Brasil. Essas são as informações finais dessa edição do Agricultura BR. Olha, eu encerro essa edição do Agricultura BR e durante essa semana toda vai ser assim. Por quê? Porque é uma semana especial, é uma semana da raça Sind, do Sind Castilho, que vai trazer para você, inclusive ao vivo, agora na sequência, informações a respeito da genética, da raça de animais, que você vai poder fazer aquisição, também da própria genética, através do sêmen de grandes raçadores aí do Sind e muito mais. Então, continue conosco, você que é pecuarista, que está querendo melhorar o seu plantel, trazer outras características, continue conosco que vem aí a semana do Sind Castilho. Eu fico por aqui, volto logo mais às 16 horas, porque você já sabe, este é Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde, bons negócios também e até mais.